Sabe aquela sensação de que o tempo às vezes estica e outras vezes encolhe? Uma hora que parece passar num piscar de olhos e um minutinho que parece não acabar nunca? Pois é, essa flexibilidade toda não tá no relógio da parede, não. Tá dentro da nossa cabeça. Ok, vamos mergulhar nisso, porque essa é a pergunta, né? É a questão universal que todo mundo já se fez em algum momento. E ela é a pista principal para a gente entender como o nosso cérebro lida com o tempo. E olha, a resposta é bem mais fascinante do que se imagina. Bem, para essa nossa experiência subjetiva do tempo, existe um nome: cronocepção. E o ponto mais importante aqui é que a nossa percepção do tempo não é algo fixo, constante. Muito pelo contrário, é uma construção super flexível e dinâmica que o nosso próprio cérebro faz. Exatamente. O cérebro não é um leitor passivo, que só olha as horas num relógio digital interno. Ele constrói ativamente a noção de tempo, usando um monte de pistas e processos diferentes. Isso significa que a experiência do tempo é algo profundamente pessoal, que muda o tempo todo, dependendo do que a gente está fazendo, sentindo ou pensando. E isso nos leva a uma verdadeira busca científica. Afinal, onde é que fica esse tal relógio no cérebro? A jornada para responder essa pergunta levou a gente de modelos bem simples para um entendimento muito mais complexo e, francamente, muito mais legal sobre como nossos neurônios marcam a passagem do tempo. Uma das primeiras ideias foi o chamado modelo marca-passo acumulador. A analogia do cronômetro aqui é perfeita. A teoria era que alguma parte do cérebro emitia uns tiques constantes, sabe, como um marca-passo. E aí outra parte ia contando esses tiques para medir quanto tempo passou. Era uma ideia simples, elegante, mas que não contava a história toda. Agora, vamos avançar para uma visão bem mais moderna, o modelo de frequência de batimento estriatal. Aqui a coisa fica mais interessante. A gente sai de um único marca-passo para uma rede inteira de neurônios. Em vez de tics, o cérebro na verdade detecta padrões rítmicos únicos que são criados por diferentes ondas cerebrais oscilando juntas. E essa analogia da sinfonia é brilhante porque ilustra exatamente a diferença. Não é um instrumento sozinho marcando o tempo. É uma orquestra inteira de neurônios tocando em conjunto. O cérebro, então, aprende a reconhecer a música de um intervalo de 5 segundos e a diferenciar da música de um intervalo de 10 segundos. Mas a estrutura dos neurônios é só uma parte da história. A velocidade e o foco do nosso relógio interno são muito influenciados pela neuroquímica. Dá para pensar nos neurotransmissores como os pedais de acelerador e freio da nossa percepção de tempo. E aqui a gente vê dois personagens principais. A dopamina, que geralmente está ligada à recompensa, é o pé no acelerador, faz o nosso relógio interno girar mais rápido. Já a norepinefrina, ligada ao estado de alerta, funciona como um holofote, direcionando a nossa atenção e decidindo quais eventos são importantes o suficiente para serem cronometrados. E essa química toda tem consequências bem reais. Essa citação de uma pesquisa conecta diretamente a neuroquímica a uma experiência que muita gente conhece, a sensação de que o tempo acelera conforme a gente envelhece. A pesquisa sugere que isso pode ter a ver com uma redução nos níveis de dopamina, o que, na prática, deixa nosso relógio interno mais lento. E este gráfico torna isso bem concreto. Quando se pede para estimar 1 minuto, adultos mais velhos geralmente subestimam. Eles sentem que 60 segundos se passaram quando, na verdade, passou menos tempo. É como se o relógio interno deles estivesse ticando mais devagar e por isso o mundo externo parece estar se movendo mais rápido em comparação. Agora, vamos para alguns exemplos realmente curiosos de como a nossa percepção do tempo pode, digamos, bugar. É aqui que a gente vê o quão maleável a nossa cronocepção realmente é, através de ilusões e do poder das emoções. A ilusão do relógio parado. Aposto que muita gente já passou por isso. Você olha para um relógio de ponteiro e por um instante o ponteiro dos segundos parece que congelou antes de começar a se mover. Isso não é defeito do relógio, não. É uma peculiaridade fascinante da nossa percepção. O mecanismo por trás disso se chama cronostase. Funciona mais ou menos assim. Quando nossos olhos se movem bem rápido, um movimento chamado sacada, o cérebro corta a imagem para evitar que a gente veja tudo borrado. Para preencher esse buraco, ele pega a primeira imagem que o olho vê quando para e estica para trás para preencher o tempo perdido. Esse preenchimento faz aquele primeiro segundo parecer mais longo. O cérebro está literalmente editando a realidade em tempo real. E a emoção é talvez o que mais distorce o tempo. Sentimentos de admiração, como olhar um céu estrelado, podem expandir nosso senso de tempo, fazendo os momentos parecerem mais cheios.
Por outro lado, o medo intenso pode criar ataque-psiquia, aquela sensação de filme em câmera lenta durante uma crise. O cérebro entra no modo de superprocessamento, absorvendo tantos detalhes que a experiência parece se desenrolar mais devagar. Certo. Então, o que tudo isso nos diz? Se a gente juntar todas as peças do quebra-cabeça, os modelos neurais, a química, as ilusões, uma mensagem bem clara começa a surgir sobre a natureza do nosso relógio interno. A principal conclusão é que não existe um único centro do tempo no cérebro. Não tem um relógio mestre escondido em algum lugar. Em vez disso, a percepção do tempo é um trabalho de equipe, uma função que emerge da colaboração entre muitas áreas diferentes. E essa é só uma pequena amostra da equipe. O córtex pré-frontal, o cerebelo, os gânglios da base, todos eles têm um papel crucial em medir diferentes escalas de tempo, desde milissegundos até os ritmos diários do nosso ciclo de sono, que são governados pelo núcleo supraquiasmático. É um sistema incrivelmente distribuído. No final das contas, talvez a melhor forma de pensar sobre isso seja a seguinte: o tempo, do jeito que a gente experimenta, não é algo que a gente mede. É uma história que o nosso cérebro conta para si mesmo, uma narrativa moldada pela nossa biologia, pelas nossas emoções e pela nossa atenção. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o tempo é uma construção, será que isso nos dá algum poder sobre ele? Ao entender como os mecanismos funcionam, será que a gente pode aprender a moldar nossa própria percepção do tempo para saborear mais os bons momentos e suportar melhor os difíceis? A ciência nos deu o roteiro. Talvez o próximo passo seja aprender a dirigir a